Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Desbloqueando Salesforce, um podcast onde a gente conversa sobre como desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa. Se não me conhece, sou o Rafael Dalla, tô aqui com o nosso especialista em Salesforce, Ariel Dornelles. E aí, Ariel, belezinha? E aí, Dalla, tudo certo? Tudo uma boa. Vamos lá para o nosso assunto de hoje, é como escolher os padrões ideais de integração no Salesforce. Lembrando antes que esse podcast aqui é patrocinado, idealizado e realizado pela SR Consulting, maior consultoria e mais indicada pela própria Salesforce aqui no sul do Brasil. Então, se tu tá tendo algum problema aí na tua empresa com o teu CRM e precisa de uma consultoria competente que não vai te deixar na mão, procura a SR aí que a gente tá pronto para te atender. Boa. Belezinha? Bora pra cima então, Ariel, pra gente startar aqui. Eu vou ir consultando já minhas anotações, porque como todos que frequentam o podcast sabem que eu sou um zero à esquerda em relação a desenvolvimento e CRMs. Pra gente começar, Ariel, qual é a importância de integrar o Salesforce com outros sistemas? Qual é a importância da integração mesmo do Salesforce com outros sistemas? Cara, hoje em dia, no mundo conectado que a gente vive, eu acho que é essencial, né? Porque cada vez mais a gente vê no mundo, principalmente no mundo corporativo, um caminho para uma transformação digital, né? A gente falando muito dessa questão, provavelmente todo mundo que está escutando aí já deve ter ouvido falar, o novo petróleo, né? Dados Sim. são o novo petróleo e tudo mais. Então, cara, todas as empresas elas estão se municiando de informações, dados para tomada de decisão mesmo, né? Então, o caminho natural é a digitalização dos processos, em canais, sistemas, na nuvem ou em ambientes controlados pela empresa. E isso requer conectividade. Um grande desafio hoje das empresas que estão se transformando digitalmente é manter essa grande quantidade de dados atualizados, sincronizados e harmonizados, né? Uhum. Então, esse é o grande desafio, porque começa a ficar complexo, né? Eu começo até a ter dentro da minha empresa silos de dados, se eu não tenho essa integração. Então, até tô me antecipando um pouco, mas depois a gente pode aprofundar Sim. no que isso é, né? E o que isso gera para a empresa também. Mas no fim das contas é isso, a gente está começando a digitalizar cada vez mais os nossos processos e isso requer a conectividade entre esses sistemas, né, esse tráfego de informação, para que eu não tenha uma visão míope, eu consiga ter aquela famosa visão 360 que todo mundo deseja ter no seu CRM e que consiga realmente efetivar, né, uma tomada de decisão com base em dados precisos ali, estratégicos para o seu negócio. Sim. Por curiosidade, me bateu aqui uma coisa que a gente acho que nunca falou aqui no podcast, inteligência artificial. Mas falando assim, porque hoje em dia, se for parar pra pensar assim, a maior integração que surgiu nos últimos tempos, que tudo começou a integrar, é inteligência artificial, né? Então, tipo, hoje o WhatsApp precisa integrar com o GPT, todos os sistemas hoje, quando tu vai ver até a página de venda de um sistema, de qualquer sistema que seja, integração com o ChatGPT, quase sempre, ou com alguma inteligência artificial. Uhum. É um argumento até de venda hoje, integrar com algum sistema de inteligência artificial. E aí eu só bater uma curiosidade mesmo. O Salesforce, ele tem ali já o Einstein, né, que é a inteligência artificial dele. Mas ele teria como integrar, por exemplo, com o GPT em, sei lá, o meu Marketing Cloud lá. Eu quero integrar com o GPT ali para fazer minhas campanhas, ver se eu consigo criar uma automação de campanha, por exemplo, alguma coisa assim. Ele integra ou não? Sim, sim. É que assim, no momento em que a gente tem a possibilidade de conectar entre APIs, a gente pode fazer qualquer tipo de integração. Qualquer tipo. Talvez no caso do Marketing Cloud, ele é um pouco diferente do Salesforce, que ele não tem ali um Apex que a gente consiga subir serviços e tudo mais. Ele tem as APIs. Então eu consigo subir um microserviço em outra tecnologia, conectar na API do Marketing Cloud, conectar na API e fazer o meio de campo. Foi. Tranquilo. E pelo Salesforce eu posso fazer isso dentro do Salesforce via Apex, ou também subir um serviço externo, chamar as APIs do Salesforce, chamar a API do GPT lá da OpenAI e conectar eles também. Show de bola. Super factível. Show. Nessa questão de integração, que a gente sabe que dá muito problema em relação até a questão de limites de dados ali que tu pode usar e tudo mais na integração. Quais são os principais, já adiantei um pouco, mas tipo, quais são os principais desafios que tu conseguiria listar, assim, que se enfrentaria nesses padrões aí de integração? Cara, tem inúmeros desafios, tá? Mas assim, elencando eles
desafios mais macro e os mais comumente vistos, acho que o primeiro deles é quando a gente fala de sistema legado. Cara, é difícil uma empresa que tem um determinado porte, ela não ter, sei lá, uma dezena de canais de sistemas diferentes e dos mais variados tipos de tecnologia e realmente a idade mesmo desses sistemas. Então, as empresas, como elas estão digitalizando cada vez mais os processos delas, cara, a gente tem inúmeros canais. Então, eu tenho um canal para captar lead, eu tenho um sistema que vai fazer a gestão de pedidos, outro que vai fazer cobrança, outro que vai mandar minhas campanhas de e-mail, né, o e-mail marketing, outro que vai fazer um atendimento, ferramentas de social media e por aí vai. Cara, Sim, inúmeros coisa. sistemas que a gente tem. E tem sistemas que, quanto mais tempo um sistema tem numa empresa, mais difícil é migrar ele ou atualizar, conectar ele com os outros, porque ele começa a virar o sistema legado. Tem muitas empresas que tem um sistema que roda há 20 anos lá e ninguém consegue mexer nele, ou não consegue migrar, não consegue atualizar ele. Então tem esse desafio de modernização. E quando a gente fala de tecnologia, cara, 5 anos é muito tempo. 5 anos é muito tempo. Então, quando a gente fala de um software feito há 10 anos atrás, cara, a API era incipiente. Eu vou ter um sistema legado que ele era on-premise, nuvem não existe. Ele estava num ambiente, num servidor local, servidor físico. API não existia, não tem como integrar. Eu tenho que integrar ele via arquivo. Entende? Então começa a ter as complexidades. Pô, vai ter um sistema que ele já tá na nuvem, eu já tenho API, é só conectar, ou já tenho o conector. Hoje é tão fácil, né? Eu tenho o conector, né? Eu vou ou eu tenho um Zapier da vida, essas ferramentas também que quase plug and play ali, né? E acontece. Só que, cara, tem cenários em que não rola. Eu tenho que mexer num sistema legado de 20 anos feito em Delphi, que eu vou ter que processar um arquivo no servidor e vou ter que ir lá buscar. Essas questões começam a ficar complexas. E também a própria forma a tecnologia e a forma de desenvolver em cima dessa tecnologia impacta nesse desafio também. Porque há 20 anos atrás, como eu gravava os dados no banco de dados, é totalmente diferente de hoje, que a gente tem padrões de regras de normalização, relacionamento, chave primária, chave estrangeira. Naquela época, cara, os campos, eles eram códigos, que tu não consegue nem decifrar o que é. Tô me lembrando, quando eu tava com a imobiliária, né, a gente começou, vamos fazer a parte de locação. Beleza. Daí, e era muito maluco, porque eu tinha um sistema contratado de venda, e aí eu contratei um sistema, o mesmo sistema eu contratei pra locação. Tá. Só que um não plugava com o outro. Porque assim, eu precisava cadastrar daí os imóveis 2 vezes. Eu tinha que cadastrar no sistema de venda pra ele poder aparecer no site lá como locação, inclusive. E ele não puxava essas informações desse imóvel, ele não puxava pro sistema de locação. Eu tinha que cadastrar lá tudo de novo no outro sistema. Daí, pronto, ali pra mim já era meio, já ficava meio de cara, burro, sim, né? Imagina ter que fazer isso pra 5 mil imóveis. E da mesma empresa. Tipo, se dissesse que era assim, não, eu contratei um, é o Salesforce, e o outro é o Zorro. Não, tá tudo certo. E ainda assim dá pra conectar hoje em dia, né? Mas eu me lembro desse problema. E aí eu coloquei fiz uma parceria com uma amiga minha que ela já tinha uma carteira de locação e ela já fazia toda a administração dos aluguéis dela lá. E aí eu fui perguntar pra ela, tá, como é que tu faz o sistema aí pra emitir os boletos e tudo mais? E ela me abriu o programa que ela usava. Daí tu falou de sistema legado há 20 anos na mesma empresa, aquela coisa que ele vai ficando... Sim. Cara, ela usava um sistema que era por prompt de DOS ainda. Assim. Ela abria e ela dava ali os comandos e daí gerava os boletos. E daí eu disse, é sério que tu usa isso? Daí, sim, por quê? Daí eu disse, cara... Daí eu perguntei, se o sistema atualizava e tudo. Ela disse, não tem mais. Isso daqui foi um cara que eu conheci que desenvolveu pra mim e ele já não trabalha mais com isso e não sei. Então, cara, imagina tu ter que migrar esse sistema dela pra hoje pra um novo sistema. E muitas empresas aí que a gente... Lógico, às vezes a gente tá falando de uma empresa muito grande, e até empresas muito grandes que já estão há muitos anos no mercado. Principalmente, eu diria. Porque tu mexer numa empresa muito grande é um ponto crítico da empresa, né? E aí, tipo, ela já tá há muitos anos, tá usando um sistema, às vezes, extremamente antigo ali, ultrapassado, que talvez nem atualize mais. O sistema de planilhas, né? O famoso Excel ali da vida. E tu fazer essa migração ou fazer essa conexão para um software que nem o Salesforce deve ser bem crítico também o ponto ali, né, nos padrões. Tem mais algum desafio que tu lembra, Ariel, além desses de sistema legado? O próximo, depois dessa questão do sistema legado, é o custo realmente, né, de implementar essa integração.
Que nem a gente fala, às vezes parece trivial passar de um sistema para o outro. Mas vamos pensar nesse cenário daqui a pouco de um sistema legado, até não tão crítico que, por exemplo, ninguém mais mexe, etc. Mas, por exemplo, até um sistema que tem APIs. Daqui a pouco esse sistema ele não foi pensado em integrar um fluxo específico, né, algum cenário com outro sistema. Então eu preciso mexer no sistema legado e criar uma API, criar algum mecanismo para expor esses dados para o outro sistema. Eu preciso daqui a pouco, eu tenho muitos sistemas, eu tenho todo um arcabouço de segurança que eu tenho que ter, etc. Padrões eu consigo para identificar dentro da minha empresa como as integrações que estão ocorrendo e tudo mais. Daqui a pouco eu tenho como padrão de arquitetura não chamar um sistema diretamente um para o outro e ter um barramento que a gente chama um canal ali no meio, intermediário, que vai fazer essas pontas. E aí esse canal intermediário ele conhece todos os sistemas e ele consegue mandar de um lado para o outro, mas para construir ele é complexo. Então eu preciso de um time de desenvolvimento, eu preciso de um time de projeto, de análise de requisitos, documentação. Eu tenho que ter daqui a pouco um time de infraestrutura para seja fazer alguma manutenção de um servidor on-premise que eu tenha, ou um time de infraestrutura na nuvem. Então começa a gerar, a envolver em custos mesmo, e projeto de software não é barato, né? Sim. A gente sabe que não é. E dependendo do tamanho, da complexidade, do nível de fluxos de sistemas que eu tenho que integrar, a gente está falando daqui a pouco de um time de 100 pessoas desenvolvendo durante 1 ano, 2 anos, quanto tempo? O custo disso. O custo disso começa a ficar bem pesado. Sim. E aí quando a gente fala de empresas de médio e pequeno porte, isso começa a ficar complexo, né? Realmente inviável. Tanto que normalmente elas tendem a ir para um caminho dessas ferramentas, né, de automação, o Zapier da vida, Albato e outras, tem um monte aí, né. Mas tem coisas que, sistema legado, que não vai rolar, né, daí tem que ver outras formas. Mas esse é um desafio também, custo, né, de time de implementação. Outro desafio, cara, já conectado com o que eu falei ainda, é segurança dos dados, né. Quando eu tenho a gente chamava antigamente, hoje, não sei se tu já notou, eu falo muito microserviço. Tá? Não sei se tu já pegou a manha do que seria o conceito, né, do microserviço, mas o que acontece? Hoje em dia a gente fala muito de microserviço por conta dessa necessidade de interconectividade. O antagônico ao microserviço, a gente tem um monolito, que é o quê? É um grande sistemão lá, um monstrão, que ele faz tudo. É o sistema, sei lá, não sei como é que chama. Aí ele faz inbound de lead, ele faz gestão de cobrança, ele faz tudo, tudo. Só que, cara, pra eu mexer nele é um inferno. Desculpa o termo, né? Vai ser muito mais complexo. Daqui a pouco eu tô mexendo numa coisa do comercial que impacta no financeiro, etc. Toda nova release é um pacotão gigante. Sim. Eu tenho que fazer uma nova atualização de tudo. Então, o caminho, né, dessa digitalização das empresas, ela foi... Um padrão de arquitetura mais de comunicação é criar módulos, microserviços. Então eu vou ter um microserviço que vai gerir os accounts, os clientes. Eu tenho um microserviço o negócio. Particionar. E aí quando eu quero uma funcionalidade, eu vou naquele cara que é responsável. O core dele é esse. Leads. O core dele é esse serviço de leads. Clientes. Esse é o core de clientes. Faturas, boletos, etc. E por aí vai. E aí eu começo a ter um mundaréu de microserviços. Que também tem um monte de complexidade e desafio ali também. Sim. Mas ele tem se mostrado muito mais dinâmico, volátil, e o nosso mundo hoje é dinâmico, volátil. Sim. Né? Então ele tem... Todas as empresas estão caminhando estão trilhando esse caminho e se adaptando, tá? Só que com isso a gente começa a ter também essa parte fragmentada e questão de segurança, porque eu tô trafegando dados o tempo todo. Então, antes, onde eu tinha que ter a minha segurança do meu software e do meu banco de dados, agora eu tenho do microserviço, do banco de dados dele, do outro microserviço, do banco de dados, eu estou multiplicando o meu range aqui de possibilidades de brecha de ataque mesmo daqui a pouco, né? Então eu tenho que ter todo um aparato e uma metodologia de práticas de segurança para que todos esses microserviços eles estejam num contexto seguro e delimitado para minha empresa. Então isso tudo começa a virar, é um dos desafios que a gente tem também nessa transformação digital. No momento em que eu tô desenhando uma integração, eu tenho que pensar, esse serviço que eu tô integrando, ele tá nos limites do meu
da minha empresa, né, no meu contexto de segurança, ou não, tá numa nuvem e tal, e eu tenho que daqui a pouco implementar mecanismos de criptografia para trafegar esses dados, eu vou passar dados sensíveis do Dala para um outro serviço. Sim, e aí, vai estar o CPF dele passando, Exato. às vezes renda, às vezes... Tanto que hoje é muito comum ter essa questão de vazamento de dados, né? Sim. Então, porque realmente é uma coisa que as empresas ainda estão rampando, né, com as práticas de segurança. Recebi, inclusive, um e-mail do Google esses dias lá, dizendo que meus dados tinham sido vazados. Olha aí. E é comum, cara. Direto acontece isso. Eu recebi de uma corretora que eu faço algumas aplicações ali, de que o banco por trás dela teve informações vazadas. Cara, é complicado. É o caminho que a gente tá tomando e cara, vai ser uma briga eterna, né? É aquela coisa, uma corrida ali de gato e rato, não adianta. Tudo tem os seus desafios e os benefícios, né? Outra questão, além da segurança também, que envolve segurança também é compliance, que é daqui a pouco, uma coisa é a segurança no sentido, o dado que eu tô trafegando, ele tá empacotado, ele tá seguro de invasores, de interceptação e etc. E outra coisa é, daqui a pouco eu tô mandando dados para um outro sistema dentro da minha empresa, mas será que esse cara que tá consumindo, ele deveria ver esse tipo de dado? Então eu tenho questões de compliance ali dentro também, alçadas de segurança e tudo mais. Daqui a pouco não é qualquer um na minha empresa que pode ver o saldo bancário de um cliente. Sim. Os níveis também ali dentro do próprio sistema, né? Os níveis de acessibilidade. Mas daí, além desse quesito de segurança, a gente fala, que eu até pincelei ali no início, também ventilei esse assunto, é a complexidade dos dados, né? No momento em que eu começo a ter esses serviços e essa interconectividade ali potencializada dentro da minha empresa, gerir esses dados é complexo. E aí que entra essa questão da possibilidade de ter os silos de dados. No momento em que eu não consigo ter esse mapa da minha arquitetura ali de serviços e dessa conectividade que eu tenho entre as minhas aplicações, eu com certeza eu vou ter silos, eu vou ter duplicidade de dados. Isso daí é um... O que, se tu pudesse usar a metáfora aí para eu entender melhor o que são os silos de dados? O silo de dado, ele é uma fatia, um conjunto de informações de algum determinado setor, de alguma área da tua empresa que ele não tá conectado. Ele fica isolado. Ele fica isolado na tua empresa. Entendi. Então, e aí isso é um sinal, assim, de gap gap de integração mesmo, assim, né? De tu não tá conseguindo visualizar todo o teu ecossistema ali seja de sistemas e de conjunto de dados mesmo que tu tem na tua empresa. E aí esse silo de dados, ele acaba gerando alguns prejuízos ali pra ti, que, cara, na tua tomada de decisão estratégica, daqui a pouco tu não tá conseguindo ver alguma informação relevante que tá naquele silo, ou daqui a pouco eu tenho duplicidade de informações, né, coisas que estavam ali e eu tô replicando em outro sistema, então isso daqui a pouco pode impactar na experiência do meu cliente, na credibilidade, né, aqueles cenários que eu falava assim, tu tá me perguntando coisa que eu já respondi pra ti. Sim, entende? Sim. Porque essa informação tá num silo, que ninguém consegue chegar nele. Entendi. E aí, esse é um dos gaps pra tu chegar na tua visão 360 também, né, do cliente. E aí, o último que eu elenquei, que é tão importante quanto os outros, é a resistência cultural. É algo que a gente fala. Clássica. É a clássica. E assim, quando a gente fala de transformação digital, é bem comum, é a mesma questão que a gente fala, assim, da resistência cultural do vendedor em imputar dados no CRM. Porque, cara, é difícil numa empresa que ela não tem essa cultura de inovação e transformação digital, dela ter esse olhar do benefício, porque ela olha só muito o quão oneroso é, sabe? Eu ter que migrar esses pontos. Porque daí o time de projeto sabe que tem aquele sistema legado, que é horrível de mexer, não quero ter que mexer e etc. Sabe da sensibilidade. Eu participei antes da gente abrir a SR, eu participei de projetos, a minha vida toda fui desenvolvedor, né, e tudo na área técnica. Eu passei por projetos onde tinha empresas que queriam matar o CRM feito dentro de casa há mais de 10 anos, cara. E não conseguia matar aquele sistema, sabe? Eles diziam, vamos botar um outro CRM, botar Salesforce, a gente tava migrando o processo, tava fazendo o processo de transformação, mas não tinha essa cultura. Todo mundo queria tudo novo no CRM antigo, sabe? Não tinha, entende? A questão cultural da gente, cara, as coisas novas vamos implementar já no CRM novo pra gente ir fazendo a mudança. Sim, forçando, né? Exato. Essa migração. Então ficava nesse dilema de um lado puxando, cara, eu preciso disso agora aqui, e outro lado, mas a gente tem que migrar pra cá, então tem essas resistências internas, culturais ali, tanto de
dificuldade em migrar do sistema legado. Pô, tem 5 anos, 6 anos de implementações desenvolvidas nesse CRM legado que a gente tem que migrar e tudo mais. Até quanto vender, comprar, o time comprar a ideia, né, de estar todo mundo indo para esse caminho, olhando para o mesmo objetivo, porque nesse caso é clássico do time, um tá puxando pro lado, outro tá puxando pro outro, e nenhum chega no caminho, no destino desejado, né? E eu vou te dizer, parece assim, quando a gente conversa, é lógico, é complexo o sistema, tipo a questão de programação, integração e toda essa parte de desenvolvimento como um todo ali do Salesforce, por exemplo. Mas me parece que é a parte mais fácil às vezes de uma migração de um sistema, por exemplo, é essa parte de desenvolvimento, porque a parte cultural, ela é muito mais complexa, né? Que nem eu tava te falando da questão da implementação lá na igreja do check-in pelo QR Code e tudo mais. Cara, e a galera, é sério, tipo, a nível de ser grosseiro e ter a sensação que o cara vai bater em mim porque ele não quer fazer o negócio de check-in. E uma técnica que a gente tá usando é o seguinte, tipo, tem a fila pra quem não quer fazer check-in e a fila de quem vai fazer o check-in. E a gente diz, cara, quem tá fazendo o check-in, essa fila aqui precisa andar muito rápido. E ali ele precisa demorar na fila, ele tem que ficar parado, então é uma fila menor, e ele vai ficar num filão vendo os outros passar. Vendo os outros passar. Daí, aconteceu já várias vezes do cara, durante a fila, baixar o aplicativo, fazer o check-in na fila pra passar mais rápido, entendeu? Então, tipo assim, a gente dificulta a vida do cara que não quer seguir a regra. É um formato de administrar pessoas, né? Tipo, administrar dados e códigos, tipo, exige um conhecimento de complexidade. Mas administrar a cultura das pessoas ali, eu acho que é um negócio bem mais complexo. E da tua experiência de projetos, assim, acontece de outras consultorias, porque vocês acabam pegando muito projeto que vem de uma consultoria que não teve uma boa experiência com outra consultoria, e aí o cliente cansa e, cara, vou ir com vocês porque eu sei que vocês vão resolver o meu problema. E aí acontece de muitas vezes vocês perceberem, assim, de, cara, tá faltando mais cultura do que necessariamente desenvolvimento? Já aconteceu isso ou não? É bem comum. É bem comum? É bem comum. Assim, mas depende. Falta mais cultura, tá muito genérico. Sim. Mas no sentido de... Tem clientes que às vezes falta um pouco de cultura de CRM. Tem pessoas que não dominam, assim, o que é a responsabilidade do CRM, né? Quais são as boas práticas, o que eu preciso implementar. E a gente tem que guiar nesse sentido. Sim. Tem clientes que às vezes falta um pouco de cultura ágil de projetos, entende? Então a gente também tem que guiar eles mais nesse sentido. Cara, vamos organizar um backlog, vamos priorizar eles. O que tu vê como mais prioritário, que vai gerar mais valor, né? A gente priorizar realmente as iniciativas, seguir os processos, planejamento, definir o escopo, entregar, próxima release, e aí vai. Sim. Então tem vários pontos, assim, às vezes a cultura tá no time de projeto, às vezes tá nos usuários que vão utilizar o sistema, então a gente tem que dar uma imersão, um treinamento pro time de vendas ou pro time de atendimento para eles engajarem e aderirem à ferramenta. Então tem vários pontos, assim, Eu perguntei porque eu percebo que vocês investem muito nisso, assim, nessa questão de talk, de orientação do time. Vocês não atuam só na parte de desenvolvimento, vocês estão atuando na parte cultural ali da empresa e orientação e fazer um treinamento constante com os clientes ali. Sim. Dá pra perceber isso. E daí a minha dúvida é porque vocês veem um gap nesse sentido no mercado, que vai auxiliar vocês ali na hora de desenvolver mesmo, vai acabar auxiliando vocês nesse formato, assim, Sim, e eu vejo como um conjunto de fatores, assim, porque é um gap, e isso é um ponto, assim, que as consultorias, elas normalmente pecam em ser consultivas, de fato. Então é um termo que tá até meio abalado, esse daí de consultoria. E a gente vê, sim, como um gap, é um ponto forte que a gente traz nos nossos clientes, realmente ser consultivo, estratégico mesmo, não olhar só como tecnologia e implementar software, e sim o que pode agregar, as funcionalidades que pode agregar no negócio, no final, e
cara, com total viés de olhar e gerar resultado pro cliente. E também pelas nossas experiências dos sócios, assim, que realmente, que a gente fundou a empresa, a gente passou por muito essa parte consultiva de transformação digital em outros negócios. Então, é algo que a gente já tá familiarizado, que a gente já passou, já sofreu dor, já teve as dores ali, já teve vários aprendizados e que a gente consegue. Tanto que surge meio que naturalmente os nossos clientes, eles acabam no bate-papo perguntando, né, das nossas experiências, e eles acabam, inclusive, pedindo sugestões de como, por onde que a gente vai, para qual caminho que a gente segue, quais as estratégias que a gente consegue sugerir para eles, no sentido de aliar o negócio com tecnologia, né, e mais específico Salesforce. Show de bola. Vamos voltar pro assunto ali. Quais são os principais padrões de integração com o Salesforce que tem, Ariel? Vamos lá, vou começar aqui rapidamente. O que é padrão de integração, né? Padrão, cara, assim... Integração, beleza. A gente entende o conceito, né? Que é basicamente eu tenho que trafegar um dado, comunicar alguma ação, algum evento ou alguma informação de um emissor para alguém que quer receber essa informação. Beleza? Os padrões de integração, eles são o como eu vou fazer. Então, eles são padrões estabelecidos, formatos, metodologias de integração que têm o objetivo de cumprir determinada ação com algum formato específico. É basicamente isso. O padrão de integração é um formato que a gente tem para cumprir um objetivo de integração. Fim, é isso. Quando a gente fala dos padrões mais comuns de integração no Salesforce, daí agora já prepara os termos, tá? São quantos? 26? Eu elenquei 6 termos. 26, não, tô brincando. Não, são 6, mas é que é pelas buzzwords, tá? Sim. É tudo em inglês, com certeza. Tudo em inglês, com certeza. O primeiro é um processo remoto, traduzir já para não ficar tanto, tá? Mas é o Request and Reply. Eu tenho o segundo, que é o Fire and Forget. Eu tenho o terceiro, que é o Batch Data Synchronization. O quarto, que é o Remote Calling. O quinto, que é o Data Virtualization. E o sexto, que é Publish e Subscribe. Deixa eu ir pro primeiro. Cara, o Request and Reply... Vou ler o termo exato aqui, ó. É quando o Salesforce chama um processo externo, que é uma integração, e aguarda o retorno da requisição. Temos um caso de uso. O que é? Vamos pensar no seguinte cenário. Eu tenho o meu fluxo de leads, tá? Meu funil de vendas. Eu tenho um lead sendo gerenciado pelo CRM, pelo Salesforce. Ele é convertido, eu gero o account, gero a oportunidade, ele passa pela minha esteira de oportunidades, pelo meu funil, e eu converto, dou ganho na oportunidade. E aí isso starta um processo de geração de pedido, beleza? Só que a gestão do pedido é feita por um sistema externo, meu ERP. Mais comum, cenário muito clássico no ambiente, né, corporativo. E aí o que acontece? Eu preciso imediatamente notificar para o meu usuário final, que está operando o CRM, que foi gerado o pedido e qual o número do pedido, tá? Esse é um caso de uso onde eu preciso da resposta. E a melhor abordagem é o Request and Reply. Por quê? O Request and Reply eu faço a requisição e fico aguardando a resposta. Eu acho que teve alguns episódios que a gente falou do síncrono e assíncrono. Sim. Não sei se tu lembra, né? Me lembro. Lembra disso? Esse é um processo síncrono, onde eu fiz a solicitação e eu tô aguardando a resposta. Porque é um requisito de negócio, eu preciso mostrar pro meu vendedor que gerou um pedido. E qual o número do pedido. Tá? Entendi. Então, né, por debaixo dos panos, quando dou ganho na oportunidade no CRM, por algum fluxo de integração, eu uso o padrão Request and Reply, que daí até posso trazer algumas funcionalidades do Salesforce, já vou dizer, que podem atender isso. E aí eu faço essa integração com o sistema externo. Emitir um pedido. Isso. Aí ele processa, gera o pedido, gera o código do pedido e devolve para o Salesforce. E aí, com essa informação, eu consigo atualizar na oportunidade, exibir em tela o número do pedido gerado para acompanhar. E aí, algumas alternativas que a gente pode ter para fazer isso. A primeira delas, que é uma ferramenta low/no code, tá? Que a gente conseguiria fazer sem programar, que dela é mais simples, e mais dinâmica, mais fácil de implementar, que é o Enhanced External Services, é uma funcionalidade do próprio Salesforce, lá pelo Flow Builder. Lembra do Flow Builder, que é uma ferramenta gráfica ali de clica e arrasta, que tu cria fluxos, né? Então eu poderia criar um flow no momento que a oportunidade foi ganha, né? Foi dado como Closed One. Eu chamo esse External Service e aí eu configuro ali os parâmetros de integração. Essa ferramenta ela vai fazer a comunicação, vai devolver, eu trato
e exibo a informação sem código, sem precisar desenvolver. Num caso de uso mais simples, mais trivial, atende bem. Quando tem muitas customizações e outros Quando começa a exceder demais o tráfego de informação. Também, exato. Então daí eu posso ter outras alternativas. Tem cenários onde o cliente não quer que seja feito automático, e sim via um botão. Então, por exemplo, eu posso expor um botão com Lightning ou o próprio Aura Visualforce Component para criar um botão em tela, então que na oportunidade eu dou lá e clico em gerar pedido, por exemplo, né? Clico em gerar pedido, o meu front vai chamar o Apex, né? Uma ação do back-end, e aí no Apex eu faço uma requisição HTTP. Aí eu posso integrar via SOAP ou REST bem tranquilo. O Apex daí tu pode fazer a requisição HTTP ali pro sistema externo e integrar. E funcionar de boa. Cara, vamos lá. O próximo é o Fire and Forget, beleza? Que é disparar e esquecer, traduzindo, né, para esse contexto. Sim. É quando o Salesforce chama um processo externo e não aguarda o retorno. Entendi. De processar. Basicamente isso, né? Ele só dá o disparo e já sai processando o que precisa ser processado. Isso. Não precisa de uma resposta do outro sistema. Exato. Entendi. Cara, nesse mesmo cenário do funil de leads e tal para gerar o pedido, vamos supor que o requisito de negócio mudou. Eu não preciso informar o código do pedido pro cliente, entendeu? Então eu não preciso do retorno. Eu basicamente posso usar um Fire and Forget. Tu já pode dizer pra ele, ok, seu pedido foi o que vai acontecer? Aqui. No momento em que deu ganho na oportunidade ou o cara clicou no botão pra gerar o pedido, eu só preciso verificar que a minha requisição deu certo. Sim. Tá? Porque isso eu sempre tenho um retorno. Uma validação. Não quer dizer que seja o retorno do pedido já processado e gerado, mas o retorno da minha requisição. Recebi, exato. Então, o teu CRM vai fazer a integração com o sistema externo e vai receber um 200. O recebi é um código 200. Entendi. Deu ok. Então, o sistema externo vai dizer, ok, recebi tua solicitação. Logo, vou gerar o pedido. Entendeu? Então, tá na minha fila. Agora tá na responsabilidade do ERP gerar o pedido. E se ele quiser, e se for um requisito de negócio depois, eu posso atualizar o pedido para dentro do Salesforce. Mas não é mandatório naquele momento, então eu não preciso deixar o usuário esperando o pedido ser gerado. É que nem na compra online. Tu faz ali a compra e aí diz que estamos processando teu pagamento. E quando for processado, tu vai ser avisado. Exatamente. Então a gente recebe o aviso do pagamento processado. É isso aí. E aí nesse cenário do Fire and Forget, o que é sugerido, que eles chamam de soluções ideais ali, que são um fit melhor para esse cenário, é comunicação via eventos. Então eu tenho os eventos de plataforma, eu tenho os que eles chamam Process Driven Platform Event, e eu tenho o Customization Driven Platform Event. É a mesma arquitetura de eventos, que é basicamente o que acontece. Quando eu comunico via eventos, eu não tenho o acoplamento entre sistemas. O que isso quer dizer? Lembra que eu falei antes sobre, dependendo da empresa, eu não posso um sistema chamar diretamente outro sistema? Por exemplo, o Salesforce vai chamar o ERP direto. Tipo, o que acontece? Eu tenho que programar o meu CRM para conhecer o ERP. Então, eu quero gerar um pedido. Aí eu tenho que conhecer a API do ERP, que tem uns dados, eu tenho que chamar uma URLX, eu tenho que mandar esses dados, etc. Tudo muito específico sobre o ERP X. Qual o problema disso? Funciona? Funciona, perfeito, atende muitas empresas. Mas o que acontece? A empresa quer mudar esse ERP para outro. Cara, o trauma para mudar isso é grande. Entendi. Agora, se eu uso um barramento, normalmente o barramento ele começa a trafegar via eventos, né? Ele tem alguns outros padrões. Se eu tenho um barramento, o que acontece? O Salesforce conhece o barramento. Então, o barramento tem o gerar pedido lá. O Salesforce vai chamar o gerar pedido do barramento. O barramento sabe que quando o Salesforce chamar o gerar pedido, ele vai mandar para o gerar pedido do ERPX. Mesma coisa. Parece mais trabalhoso, né? Eu tenho um barramento, parece que tem um processo a mais só. Mas agora eu quero desacoplar, eu quero tirar, mudei, esse sistema não me atende mais, eu quero um outro ERP, eu vou para um SAP. Cara, nesse formato, eu só desacoplo aqui e acoplo no novo. Sim, conecta. Entendeu? Entendi. E aí eu consigo, o que acontece? Eu consigo deixar 100% do meu fluxo no fluxo já existente e eu posso, em paralelo, desenvolver o novo ERP que eu quero. Entendi. É tipo um adaptador de tomada. É isso aí. Aqueles adaptadores universais. Eu vou pra Índia, vou pra... É um adaptador de tomada. China e o barramento é um adaptador de tomada. E aí eu consigo, cara, desplugar quando eu já tenho a garantia de que
esse fluxo já tá funcional. Uhum. Então eu desplugo daqui e boto meu barramento agora conectando aqui. Uhum. Funcionou, deu caos total, um monte de problema. Volta pra cá, Uhum. pluga de volta. Show. Então, isso dá uma resiliência pras empresas. E, óbvio, tem um nível de maturidade pra chegar aí, né? Esse é o conceito, né? Eu dei toda essa volta pra falar dos eventos. Uhum. E aí é nisso que o Fire and Forget, ele começa a trabalhar esse caminho do evento. Uhum. E aí tu reduz o acoplamento. O Salesforce não conhece o outro sistema. Ele só sabe emitir o evento de venda realizada. Entendi. Ou chamar, eu quero publicar um evento de venda realizada. Uhum. E aí o meu ERP escuta esse evento Uhum. e gera o pedido, entendeu? Entendi. E aí a diferença desses que eu falei do Process Driven pro Customization Driven, a única diferença dele é que eu tenho o Process Driven é um evento padrão, que eu já tenho da Salesforce, e o Customization Driven é um evento customizado que eu gero. Tu vai ter que dizer lá, quando receber esse termo aqui, significa isso. Por exemplo, o que é um processo padrão já do Salesforce? Eu quero me inscrever toda vez que um novo lead for cadastrado. Uhum. É um evento padrão. Eu não preciso fazer nada no Salesforce. Meu sistema externo plugou nesse evento, ele vai receber. Para o lead. Toda vez que entrar um lead, vai chegar aqui. Uhum. Agora, eu tenho um cenário lá num cliente nosso que ele tinha, que era um portal de programa de pontos pro cliente dele. Uhum. Então, toda vez que um pedido era faturado, eu emitia um sinal pro programa de pontos para contabilizar os pontos dele. Entendi. Então, eu criei um evento customizado de contabilização de pontos. A meta ali, a parte de anúncios, todas tem os disparos de eventos, né? E aí tem os eventos clássicos ali, os normais. Antigamente eu customizava todos. O lead era um evento customizado e depois eu fui vendo até a chance de erro do evento customizado, pelo menos no meta ali, é maior, assim, de não contabilizar um evento personalizado e tudo mais. Depois eu aprendi a trabalhar e a plataforma normalmente já te traz ali praticamente todos os eventos por padrão ali que... Já cobre quase tudo, né? Cara, 98% tá coberto ali pelos eventos padrão, né? Eu não sei se no Salesforce, tipo, um evento customizado, nesse caso aí, ele processa mais dados ou não, pra estourar, aquela questão de estourar que nem os objetos personalizados ocupam mais espaço da ferramenta do que um evento. Sim. Ele usa um pouco mais ou não, nada relevante? Não, ali não, nesse caso não, porque não tem storage, tá? Ele não vai armazenar nada. Ele só tem os limites de disparos de eventos diários. Entendi. Mas daí é indiferente se é padrão ou customizado. Show. Tá. Próximo. Bora lá. Cara, o terceiro é o Batch Data Synchronization. Cara, esse aqui, ele é meio que parecido, mas é basicamente para refletir alterações de dados. Tá? É quando há necessidade de refletir uma alteração de dados do Salesforce para um sistema externo. E vice-versa. É bidirecional. Por exemplo, eu tenho uma alteração num banco de dados, né? Que nem até aquela questão que a gente tinha daqui a pouco de um sistema legado que eu não tenho uma API para comunicar. Como que é uma alternativa que a gente poderia ter? Eu tenho um banco de dados do sistema legado. Então eu posso monitorar alterações nesse banco de dados e aí esse banco de dados externo notificar mudanças para o Salesforce. Isso é uma possibilidade. Tá? Então, um caso de uso, né, que a gente tem... Outro caso de uso que eu tenho aqui, que é um exemplo, assim, é migração, tá? Até esse é um bom caso de uso, porque ele vai trazer dois tipos de sincronização de dados. Eu tenho migração... Você está migrando o seu CRM para o Salesforce. Eu tenho um CRM de outro fornecedor, e eu quero migrar para o Salesforce. E aí eu quero fazer uma carga, extrair, transformar, o famoso... Extract, Transform and Load. Eu quero, então, subir contatos e oportunidades do meu CRM atual pro Salesforce. Sim. Isso é uma carga, é uma importação, é um one-time only que se chama, né? Eu vou fazer uma carga única. E eu tenho o ongoing, que é contínua. Então, por exemplo, um outro cenário é, eu quero extrair, transformar e carregar dados de cobrança de clientes no Salesforce de um sistema remoto semanalmente. Então, uma coisa é eu migrar um CRM, eu quero fazer uma carga única, não vou mais manter atualizado. Sim. E outro, eu quero fazer atualizações contínuas. Uma alternativa bem comum que a gente tem, a mais recomendada nesses casos, é o Change Data Capture. Ele usa o mesmo mecanismo de eventos. Então, ele é uma ferramenta da própria Salesforce nativa que tu consegue plugar ele por um sistema externo. Então, por exemplo, um sistema externo precisa conectar numa alteração de registro no banco de dados do Salesforce. Ele precisa ser notificado disso. Ele se conecta no Change Data Capture
e consome esses dados instantaneamente no momento em que eles são plugados, tá? E há atualização. E uma outra alternativa, essa é uma ferramenta mais simples, porque tem dentro do Salesforce, né, o Change Data Capture, mas uma outra alternativa que a gente tem é uma ferramenta de ETL terceira, de um fornecedor terceiro. O ETL que eu falei, o Extract, Transform and Load. É um acrônimo para uma ferramenta que faz isso. O foco dela é integrar dados de um lado para o outro, basicamente. Sim, extrair, transformar e carregar. Transformar porque dificilmente um sistema é idêntico ao outro. Sim, tu vai ter que fazer os apontamentos ali. Exato, você vai ter que fazer os apontamentos. E aí é aí que entra o Mulesoft. O Mulesoft aí é uma ferramenta líder de mercado para uma ferramenta de ETL. Fora outras coisas, ela faz gestão de APIs e tudo mais, é bem legal. Até a gente tá pensando já em fazer um episódio só de Mulesoft. Show. Pra trazer mais aprofundado sobre isso. E aí a gente poderia, então, o próprio Mulesoft... e a Mulesoft foi adquirida pela Salesforce em 2018, eu acho, por alguns bilhões de dólares. E ela já tem muita sinergia com o Salesforce. Então, por mais que não seja uma ferramenta nativa, que nem o Change Data Capture, ela já é totalmente conectada. Né? Então, eu tenho níveis. Eu posso usar o Change Data Capture, Mulesoft ou outro ETL. Daí, outro ETL, ele pode ter uma curva um pouco maior ali para integrar, né? Mas daí, na Mulesoft, já tem conectores nativos do Salesforce e eu consigo conectar o Salesforce direto num banco de dados, ou o Salesforce até numa planilha, o Salesforce em outra API, sabe? Cara, sim, infinitas possibilidades. Exato. Com ferramentas de clique e arrasta, assim, é no code. Sim. É no e low code. Dá pra colocar um código ali, mas dá pra fazer muita coisa sem código. E altamente escalável. Show. Lembra que tem aquele dilema que eu tava falando, né, do no code? Com escalabilidade. O excesso de dados ali. Né? Então um volume muito grande, normalmente essas ferramentas no code elas não aderem muito. Mas o formato, daí a gente aprofunda no episódio do Mulesoft. A Mulesoft tem um formato de vCores ali, de escalabilidade na nuvem, e que torna ela uma ferramenta no code altamente escalável. Entendi. Então é bem interessante. Show. O quarto é o Remote Call-In. Ele é muito parecido com o Request and Reply, só que ele é invertido. É o sistema externo chamando um recurso da Salesforce. Entendi. Um caso de uso para representar esse modelo, né, de integração. Vamos pensar no fluxo do funil, tá? Lead, oportunidade, venda, pedido. O pedido é gerado pelo sistema externo, o ERP. Fiz a venda, comuniquei, gerei o pedido pro meu ERP, ele é aquele requisito onde eu fiz um fire and forget, tá? Então, mandei a solicitação de gerar pedido pro ERP, devolvi, foi. E aí o ERP tá processando. O que o ERP precisa fazer agora? Ele precisa dizer que o pedido foi gerado e ele precisa constantemente me notificar o andamento daquele pedido. Entendi. Conforme ele vai evoluindo. Entendi. Cenário extremamente comum. Sim, né? Normal. Foi despachado, a tua encomenda foi despachada. Exatamente. Foi a evolução do teu pedido ali na Amazon. Exato. E então, é um bom exemplo de Remote Call-In. O que acontece? Eu disparei, solicitei a geração do pedido. Quando o pedido ficar pronto, o ERP vai chamar um recurso do Salesforce para atualizar o número do pedido lá na venda, por exemplo. Qual foi o número do pedido gerado? Ele vai usar um recurso do Salesforce que é uma API. Pode ser uma API padrão já. Por exemplo, se eu for atualizar dentro da oportunidade, esse exemplo, né? Atualizar um campo, número do pedido no pedido, né? O Salesforce tem um objeto pedido. Então vamos usar esse exemplo. Sim. A oportunidade gerou um pedido e aí esse pedido, ele é uma representação do pedido no ERP, beleza? Sim, porque a gestão do pedido é no ERP, exato. Tá, eu tenho o pedido no Salesforce e aí eu mando pro ERP. Aí o ERP, ele tem o número do pedido do Salesforce e ele gerou o pedido dele. Então, a partir do pedido do Salesforce, ele vai atualizar o pedido aqui. Entendi. E mandar o número do pedido do ERP. E o status também. Sim, o andamento dele. O andamento, mas o status que tá agora. Sim, gerado, atual. Aguardando tal coisa. Alterou o status, ele faz o disparo de novo. Isso. Então ele comunica, aí o Salesforce agora sabe qual é o código do pedido, ele pode exibir em tela, o pedido no ERP é esse aqui. E o status é esse. E aí o ERP vai... agora eu tenho uma modificação de status. Comunica o CRM, entendeu? E pega o aquele Esse é um exemplo de Remote Call-In. Só um parênteses nessa questão do Remote Call-In. Quando o mais comum é usar API REST, tá? Que é o mais moderno que a gente tem hoje ali de comunicação com o Salesforce e entre sistemas.
A gente tem duas diferenciações ali no Salesforce de APIs. A Salesforce tem a API REST padrão e tem a API REST de bulk, que é para tratar dados em lote. Então, grandes volumes de dados. Essa é a grande diferença. E aí tem uma pergunta-chave que, inclusive, é recomendação da própria Salesforce, assim, para determinar quando usar API normal e quando usar API de lote. É volume de registros. Quantos tem mais de 2.000 registros que tu vai processar nessa transação? Se for mais de 2.000, já é um bom caminho mandar a API de bulk. Porque a API de bulk, ela é... E aí as diferenças. A API REST padrão do Salesforce, ela é síncrona. E a de bulk é assíncrona. Tá? Então, a padrão... Por isso que, cara, eu vou mandar 20.000 registros para processar. Pode até processar na REST, mas vai levar muito tempo. Entendi. E aí o tempo de resposta importa. Quando eu tô mandando 20.000, 100.000, 500.000, 1 milhão, 10 milhões de registros, eu mando pela bulk. E aí o que vai acontecer? Ele já vai instantaneamente me dar Dá o ok. Ok, sucesso. Captei a tua solicitação e ele vai fragmentar em lotes. E ele vai começar a processar. Ele vai processar daí lá depois do ok. Senão tu fica esperando o ok durante muito tempo. Exato. Entendi. Tá. Então essa é a principal diferença, assim. O ganho ali da chamada. Bora lá, vamos pro próximo. O quinto padrão é o Data Virtualization, tá? Que é quando o Salesforce acessa dados externos em tempo real, porém esse dado não está no Salesforce. Tá na nuvem. Na nuvem ou num servidor on-premise. Virtualização dos dados. Exato. É isso. Esse é o termo. Porque assim, pensa, digamos que eu tenho uma tela onde eu liste todos os leads. Concorda que os leads, eles estão na nuvem também, mas eles estão no banco de dados do Salesforce. Sim, tá? sim, está. Então ele está consumindo o storage da minha org. Sim, tá num hardware, digamos assim, tá numa... Isso. Todos estão. Não é um bom sempre exemplo. vai estar, sempre vai estar. Mas assim, o que eu tô querendo dizer é que está no banco de dados da Salesforce, que ele vai te cobrar por isso, ocupando o storage da org do Salesforce. Quando eu uso Data Virtualization, então nesse cenário eu tenho a tela do lead, que eu tô visualizando os leads que estão no meu storage do Salesforce. Aí eu tenho uma tela que é para consultar o histórico da fatura do meu cartão. Só que isso tá num banco de dados na AWS, mas é da minha empresa que eu contratei, tá diferente, não tá na Salesforce. Entendi. Aí eu tenho uma tela que ela faz uma requisição, traz os dados e exibe como se fossem dados que estão no Salesforce. Entendi. Tá. É um outro formato de conexão ali. Ele faz um fakezinho. Ele se apropria desses dados. Então tem algumas formas de virtualizar. Um caso de uso interessante é esse mesmo que a gente estava falando do pedido. O Salesforce passou o funil até a conversão da venda, o ganho da oportunidade, gerar um pedido e integrar com o ERP. Só que daí o usuário final, o vendedor, ele quer visualizar os dados do pedido em tempo real. Então, por exemplo, gerou o pedido na tela do pedido no Salesforce. Eu quero visualizar os dados do meu ERP no Salesforce, porque eu não quero que o meu usuário tenha que logar em 2 sistemas diferentes. Entendi. Sabe? Isso... Sim, ficar saindo de um sistema... É uma experiência ruim, exato. Claro. Então, o ideal, cara, eu quero visualizar os dados em tempo real, eu não quero que ficar notificando, entende? Entendi. Então, eu posso ter... Aí eu, antecipando as respostas, eu posso daqui a pouco ter uma tela, onde eu quero, na tela do pedido, eu vou ter algum componente, um Aura, um Lightning Component, que ele vai chamar o Apex ali, né, um código que vai integrar com o meu ERP e trazer todos os dados em tempo real daquele pedido, porque eu já tenho o código do pedido, o ERP me devolveu. Sim, daí tu já puxa lá ver o código. Exato, e aí por esse código me traz o ERP, me traz todos os dados desse pedido aqui. E aí ele exibe em tela como se fosse dentro do Salesforce, é uma possibilidade. Cara, tem 2 alternativas nessa virtualização que a gente pode usar. Uma funcionalidade que é bem bacana é o Salesforce Connect. Salesforce Connect é uma funcionalidade do Salesforce, nativa do Salesforce, que tu consegue criar objetos externos. O que isso quer dizer? Lembra dos meus objetos? Lead, oportunidade, pedido. São objetos nativos do Salesforce. Sim. Eu consigo criar objetos customizados. Lembra? Sei lá. Eu quero criar um objeto projeto, obra, sei lá. Um monte de coisa, né? Vários objetos que eu posso representar, que são no final uma tabela, telas, né? E eu consigo criar objetos externos. Esses objetos externos, eles funcionam muito semelhantes aos objetos padrão e os objetos customizados. Então ele é como se fosse um objeto no Salesforce. Só que ele chama uma fonte externa. Entendi. E ele não ocupa o teu storage.
Ele não vai migrar, importar para dentro do Salesforce. Mas toda vez que tu solicitar para visualizar esse objeto, esses registros desse objeto, ele vai fazer uma requisição e trazer. Entendi. Entendeu? Então ele meio que vai codificar, é meio que um no-code de uma virtualização de dados ali. Entendeu? É uma virtualização, só que sem código, sem implementação Apex. Só que ele tem algumas limitações também, né? Precisa fazer algo mais complexo, né? Linkar um dado com outro, etc. Pra fazer algum processamento mais complexo. Daqui a pouco tu precisa de código, e aí essa funcionalidade já não atende. Mas esse daí, tu tem vários benefícios do próprio objeto Salesforce, então tu consegue fazer um relacionamento. Daqui a pouco, por exemplo, eu quero histórico de fatura, tá? Isso tá linkado ao cartão. O cartão, ele é um asset, tá? O cartão, ele tá no Salesforce como um objeto chamado asset. Esse é um objeto padrão Salesforce. Eu tenho o cartão do cliente lá. E aí, o histórico da fatura é um objeto externo, que eu tenho que vincular o cartão, porque eu tenho que saber qual o cartão que eu quero exibir a fatura. Então, o histórico da fatura, ele é um objeto externo e o asset é um objeto padrão. E eu consigo linkar e dizer, esse histórico da fatura é referente a esse asset. Eu consigo linkar ele como se fosse uma tabela dentro do Salesforce. E aí ele vai se achar, entendeu? Então isso é uma funcionalidade bem legal. Tu consegue gerar relatórios em cima do histórico de fatura. Legal. O teu usuário mesmo pode gerar esse relatório, então é bacana. Mas ele tem algumas limitações. E aí tem casos em que tu tem que ir pra código. Aí quando vai pra código é o request and reply. Entendi. Que é esse cenário que eu falei. Daqui a pouco eu tenho um componente em tela que vai dizer para o meu RP, RP, eu quero saber tudo. Aí um código, um Apex que eu configurei para fazer a requisição. RP, me traz tudo que tu sabe desse pedido aí. E eu exibo em tela aqui. Entendi. Cara, e por último, é o Publish Subscribe, que ele é muito parecido com o de eventos. Ele usa a mesma arquitetura de eventos. Então, que a gente tava falando do Fire and Forget, do Change Data Capture, né? Eventos... A arquitetura via eventos, hoje ela é muito difundida, assim, ela tem muitos benefícios, né? Ela tá realmente em alta. E o PubSub, o apelido carinhoso do Publish Subscribe, ele vai nessa linha de comunicação via eventos, então que tu consegue usar um plugin ali para conectar um sistema externo, fazer as comunicações via eventos. Eu vou ter o que a gente chama do publisher, o produtor e o consumidor, que é o sistema que vai produzir o evento, vai emitir o evento, e o consumidor, que é quem tá escutando, tá? E aí a diferença aqui é que eu consigo, além de comunicar entre sistemas, eu consigo fazer alterações no meu front-end, com base em eventos. O que isso quer dizer? Por exemplo, o cara fez o pedido, entrou na tela lá do checkout, seu pedido foi realizado com sucesso e tudo mais. Aguardando confirmação de pagamento. Ou até o mais comum é quando tu paga via Pix. Vai dizer que isso não acontece. A tela fica ali, mandei, tá aqui o QR Code do Pix e estou aguardando o Pix, tá? Então, beleza. Vamos usar esse exemplo, tá? O teu cliente fez a compra e agora tá fazendo a operação do Pix ali. Aí ele leu o QR Code e tal, fez o Pix, feito. Aí o teu sistema, teu banco, o pagamento lá vai receber o Pix, vai te avisar, vai notificar, vai avisar o teu mecanismo ali de pagamento e tudo mais. E aí vai chegar na tua estrutura de sistemas uma notificação de que tu recebeu um Pix referente a tal e tal pedido, tal compra, blá, blá, blá. Beleza. A partir disso, o teu back-end recebeu isso, agora tu tem que emitir pro front-end da pessoa. Chegar lá na tela, né, de quem tava. Sim, que eu recebi o teu... Exato. De pagamento. Então eu consigo fazer o meu front-end conectar nesse evento também e receber assim, eu quero que tu notifique o front... Eu quero ficar escutando um evento de Pix pago, Pix realizado, alguma coisa assim. E aí eu vou identificar o Pix que foi feito do meu cliente, e aí altera e vou dizer, e vou alterar o front. Daí eu vou mudar a tela e vou dizer, recebido o seu pagamento, seu pedido está em processamento, blá, 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 blá. Entendi. Entendeu? Quando a gente começou esse episódio aqui, porque a gente já tinha feito um de integração, mas a gente foi outro caminho completamente diferente desse daqui. Agora a gente veio mais nas integrações que existem conceitual, mesmo. Né? Isso, exatamente, bem diferente. Mas deu pra compreender bem, sim, gostei. Cara, a gente se estendeu nesse, inclusive eu acho que é bem válido a gente fazer um perguntas e respostas sobre isso tudo que a gente conversou, porque ainda tem muita anotação aqui que a gente nem entrou. É um episódio que dá pra seguir, eu acho que é um episódio bom de ver, eu gostei de fazer esse daqui. Vamos sim. Um ponto importantíssimo pra quem tá assistindo é a gente tem feito uma campanha aí de códigos no nosso podcast pra tu ganhar
Caso, Rafa, eu tô precisando de uma consultoria aqui e quero conversar com vocês. E a gente tá dando um presente para quem assiste o podcast aqui através de códigos. Botando o código que a gente vai passar para vocês na nossa página lá, vocês vão ganhar de presente um processo de assessment, que é um processo onde a gente vai imergir dentro da tua empresa e vai te passar ali, a gente já o primeiro passo consultivo mesmo para desenhar o caminho para onde seguir para desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa. E o código desse episódio aqui, então, ficou padrão 6. Isso aí. Padrão 6. Então, ó, padrão 6, que são Padrão 6 padrões 6. de integração. Então, se tu assistiu até aqui, é fácil de lembrar. 6 padrões de integração, padrão 6. Só mandar lá se... mandou com tio, sem tio, não tem problema. A gente vai computar todos, beleza? Outra situação é... Já clica aqui no like, se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo, de repente, algumas perguntas que vale a gente trazer nesse perguntas e respostas sobre esses padrões de integração, vai nos ajudar bastante. Se tá ouvindo no Spotify, favorita lá nosso podcast. E lembrando que, se tu quiser entrar em contato para botar aí o nosso código QR Code aqui na tela, só ler o QR Code. Eu nunca sei se é aqui ou é aqui, o Caio vai ter que inverter. Deixa assim. Aqui, ó, QR Code aqui na tela. Link na bio, se quiser entrar em contato com o Ariel ou a SR através das redes sociais. Ariel Dornelles no LinkedIn, @srconsulting.io ou srconsulting.io é o nosso site. Entra em contato lá, a gente pode ajudar aí, também gera conteúdo, a gente gera conteúdo com bastante frequência nas redes sociais. E um último pedido também, um lembrete aí, compartilha com outro desenvolvedor que tu acha que precisa escutar esse podcast aí sobre integrações, porque é bem técnico, né? Algo bem interessante e que tem esse olhar de um pouco, não diretamente no código, mas olhar como a parte de estrutural, lógica, né? A lógica, o conceito, a parte arquitetural ali da integração de sistemas, tá bom? Show de bola. Lembrando que a SR é a maior e mais indicada consultoria do sul do Brasil aqui pela própria Salesforce. E se tu não entrou em contato ainda com a SR, tá perdendo dinheiro. Fechou? Um abração e até o próximo episódio. Bora!